Além de comprar uma briga gigantesca com Donald Trump, Lula agora resolveu entrar em rota de colisão com Javier Milei, presidente da Argentina e um dos principais representantes da direita na América Latina. Só que existe um detalhe nessa história que o governo brasileiro gostaria que todo mundo esquecesse. Enquanto reclama que Milei está interferindo na política do Brasil, Lula e seus aliados já participaram ativamente da política argentina, e Milei resolveu jogar tudo isso na mesa. A resposta veio sem delicadeza, sem diplomacia ensaiada e sem aquele discurso cuidadosamente preparado para agradar os grandes veículos de comunicação. Milei falou o que pensa, relembrou acontecimentos envolvendo Lula, Cristina Kirchner e Jair Bolsonaro e expôs uma contradição que está provocando enorme repercussão. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje você vai entender por que essa nova briga internacional pode acabar se transformando em mais um enorme desgaste para o governo Lula. Tudo começou durante a Convenção Nacional do PL, realizada em São Paulo, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O evento contou com a participação de Javier Milei e apresentou uma imagem que há muito tempo a direita brasileira queria ver. Lideranças conservadoras nacionais e internacionais reunidas em torno de um mesmo projeto político. Houve a participação de Michele Bolsonaro, manifestações de apoio vindas do exterior e um discurso contundente de Milei contra o socialismo, contra Lula e contra o ministro Alexandre de Moraes. O presidente argentino também criticou o fato de não ter recebido autorização para visitar Jair Bolsonaro, que se encontra em prisão domiciliar. E é justamente aí que começa a grande contradição. Em julho de 2025, Lula esteve na Argentina e visitou Cristina Kirchner em sua residência. A ex-presidente argentina cumpre pena domiciliar de 6 anos depois de ter sido condenada por corrupção relacionada a contratos de obras públicas. A visita foi autorizada pela Justiça argentina e tratada por Lula como uma demonstração de solidariedade política. Agora compare as duas situações. Lula, como presidente do Brasil, pôde visitar uma aliada política condenada e presa em regime domiciliar na Argentina. Javier Milei, presidente da Argentina, tentou visitar Jair Bolsonaro no Brasil e não recebeu autorização. É exatamente essa diferença de tratamento que Milei levou para o centro da discussão. Para o presidente argentino, existe uma evidente incoerência. Quando Lula atravessou a fronteira para visitar Cristina Kirchner, seus aliados trataram aquilo como um gesto legítimo. Quando Milei quis visitar Bolsonaro, passaram a acusá-lo de interferir nos assuntos internos do Brasil. O governo brasileiro reagiu duramente ao discurso realizado na convenção do PL. O Itamaraty convocou o embaixador brasileiro na Argentina para consultas, elevando ainda mais a temperatura da crise diplomática entre os dois países. Só que Milei não deixou a reação sem resposta. Em entrevista à imprensa argentina, ele voltou a falar sobre Lula, relembrou a visita a Cristina Kirchner e questionou por que o presidente brasileiro teve liberdade para visitar sua aliada enquanto ele foi impedido de encontrar Bolsonaro. E existe outro episódio que precisa ser lembrado. Durante a eleição presidencial argentina de 2023, integrantes de equipes de marketing político que haviam trabalhado com Lula e com campanhas do PT participaram da campanha de Sérgio Massa, adversário de Milei. Segundo informações divulgadas na época pela CNN Brasil, Lula teria pedido a um antigo marqueteiro que ajudasse o candidato argentino. Uma equipe formada por publicitários brasileiros atuou na estratégia eleitoral de Massa, principalmente na produção de conteúdo, análise de pesquisas e criação de ataques contra Milei. Portanto, quando os aliados de Lula acusam o presidente argentino de interferência eleitoral, existe uma pergunta que não pode ser ignorada. Onde estava toda essa preocupação com a soberania argentina quando pessoas ligadas politicamente ao PT atravessaram a fronteira para tentar derrotar Milei? O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. Não existe soberania apenas quando a participação estrangeira beneficia a direita. Não existe interferência apenas quando um presidente conservador apoia outro candidato conservador. As mesmas regras precisam valer para todos, independentemente da ideologia.
Meus amigos, aproveite este momento para se inscrever no canal Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Estamos firmes e fortes, e o seu apoio ajuda este conteúdo a alcançar cada vez mais brasileiros. Agora vamos continuar, porque o ponto mais grave dessa história ainda precisa ser explicado. Essa crise não envolve apenas Lula e Milei. Ela também revela o tamanho do esforço realizado para isolar Jair Bolsonaro politicamente. Bolsonaro está impedido de participar presencialmente da campanha, enfrenta restrições de comunicação e não pôde receber a visita do presidente argentino. Enquanto isso, seus adversários sabem que, mesmo afastado dos palanques, ele continua exercendo uma enorme influência sobre milhões de brasileiros. É por isso que a participação de Milei na convenção teve tanto peso. Mais do que um discurso internacional, ela representou uma demonstração de que Bolsonaro continua sendo reconhecido como uma das principais lideranças conservadoras da América Latina. A convenção também mostrou que a direita está tentando transformar a ausência física de Jair Bolsonaro em mobilização política. Flávio Bolsonaro assume a candidatura. Michele aparece como uma das principais vozes do movimento e aliados estrangeiros passam a ocupar o espaço que tentaram esvaziar. Podem tentar silenciar Bolsonaro, podem impedir suas entrevistas, suas aparições e até suas visitas, mas será muito mais difícil apagar sua presença da memória de uma parcela gigantesca do povo brasileiro. E é justamente neste momento que cada brasileiro de direita precisa compreender sua responsabilidade. Quando uma liderança é impedida de falar, seus apoiadores precisam continuar defendendo suas ideias, mostrando as contradições do sistema e levando informações para quem ainda não percebeu o que está acontecendo. A eleição de 2026 não será apenas uma disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Será uma escolha entre a continuidade do atual projeto de poder e uma reação organizada da direita brasileira. Agora eu quero saber a sua opinião. Lula tem autoridade para acusar Milei de interferência depois da atuação de pessoas ligadas ao PT na eleição argentina? Foi correto impedir a visita de Milei a Jair Bolsonaro? Escreva aqui nos comentários. Inscreva-se no Movimento Brasil Patriota e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.